O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, da Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma grande alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Permaneçamos de pé. O Padre fará o anúncio da Páscoa e das festas desse ano de 2022. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo da Páscoa, este ano, a 17 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor, derivam todas as celebrações do ano litúrgico: as cinzas, início da Quaresma, a 2 de março, a Ascensão do Senhor, a 29 de maio, Pentecostes, a 5 de junho, o primeiro domingo do Advento, a 27 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor, a Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Podemos nos sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a solenidade da Epifania do Senhor, nesse tempo do Natal, e por isso, ao celebrarmos a Epifania, a manifestação do Senhor a todos os povos, nós também proclamamos de forma solene as solenidades que vão acontecer, as solenidades móveis que vão acontecer ao longo desse ano de 2022. Veja, meus irmãos, a Epifania do Senhor é celebrada na Igreja Universal no dia 6 de janeiro. Essa é a data que a Igreja guarda para esta solenidade. No entanto, aqui na Igreja do Brasil, nós celebramos esta solenidade no domingo que antecede ou posterior a esta data, a não ser que caia num domingo exatamente no dia 6 de janeiro, quando celebramos esta solenidade. E como nós dizíamos anteriormente, Epifania significa manifestação. É o Senhor que se manifesta a todos os povos através daqueles 3 reis magos. Porque Deus, na verdade, Ele quer que todos conheçam a verdade e quer que todos sejam salvos. Por isso, Jesus Cristo não veio para um grupo de pessoas, não veio meramente para o povo escolhido, o povo de Israel, mas veio para salvar todos os povos. E aqueles 3 reis magos eram homens pagãos, eram homens que cultuavam a deuses falsos, portanto não eram judeus. Mas Deus se usa de um instrumento do trabalho deles, que é a estrela, porque aqueles homens eram astrólogos, né? Estudavam os astros, e ao observar a estrela, eles viram como um sinal onde o Messias prometido nasceria. Mesmo não sendo judeus, eles tinham um conhecimento, talvez um tanto vago, de que o povo de Israel esperava um Salvador. O povo de Israel esperava um Messias. E por isso, através desse conhecimento e do sinal da estrela, eles vão então em direção a Belém para encontrar o Messias, para encontrar o Salvador. Veja, meus irmãos, Deus se usa de um instrumento, talvez que nós achamos banal, mas um instrumento que fora aquele necessário para que aqueles homens chegassem até Jesus. Então, primeiro ponto de reflexão para nós, nesse dia de hoje. Assim como Deus se usou daquela estrela para que os magos chegassem até Belém, Ele também quer se usar de nós para que nós sejamos como aquela estrela, para que nós possamos também ser ponte, ser alguém que guia outros para ir ao encontro do Senhor, para que também possam ir adorar o Senhor. Mas para que nós sejamos como a estrela de Belém, é necessário que saibamos de alguns elementos que devemos ter conosco. A primeira coisa, meus irmãos, para que nós sejamos como aquela estrela de Belém, é necessário que tenhamos convicção da fé
que professamos. Veja, aqueles 3 reis magos não professavam a fé judaica. E, portanto, poderíamos pensar que não eram homens que estavam chamados a receber a boa nova de Jesus. Mas Deus quis fazer com que eles conhecessem o Senhor. E por quê? Porque Ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que conheçamos a verdade. Deus quer que sejamos salvos. E para isso, meus irmãos, devemos ter convicção da nossa fé. Se alguém perguntasse para você, por que você é católico? Você teria argumentos, elementos para convencer o outro, ou pelo menos convencer o outro da sua convicção de que você é católico? Devemos ter convicção da nossa fé. Ah, eu sou católico porque eu já participo daquela igreja já há muito tempo. Tá, ok. Ah, eu sou católico porque eu gosto muito daquele padre lá da minha paróquia. Ah, eu sou católico porque as pessoas que estão lá naquele lugar, eu gosto daquelas pessoas, tenho um afeto por aquelas pessoas. Ah, eu sou católico porque é a igreja mais perto da minha casa. Né? Veja, meus irmãos, todas essas coisas nós podemos levar em conta. Mas não é isso que vai manter firme a minha fé. Não é isso o porto seguro da minha fé, não é o padre o porto seguro da minha fé, não é as pessoas que estão na igreja, não é o modo pelo qual se participa da missa, se é assim, se é assado. Não, não é isso. Mas se de fato eu entendo que a fé que eu professo é a fé verdadeira, se de fato eu entendo que há uma fé verdadeira que o próprio Senhor nos deu através dos apóstolos. Convicção da nossa fé. E não cair num relativismo religioso. O que é o relativismo religioso? É pensar que todas as religiões são boas, que tudo é bom, que tudo salva, né? O que importa é você acreditar em Deus ou acreditar em alguma coisa. Se acredita em alguma coisa, então tá bom, fica tranquilo. Não, meus irmãos. Existe aquilo que é verdadeiro, existe aquilo que é falso, existe aquilo que é certo, existe aquilo que é errado. Nosso Senhor, quando Ele fundou a sua igreja, quando Ele disse a Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra, sobre este fundamento, eu edificarei a minha igreja. Ele não falou as minhas igrejas, as minhas doutrinas, não. A minha igreja. Ou seja, a verdade de fé está sob a pedra que é Pedro, que é o Papa, que é os apóstolos, os bispos. A certeza de que professamos uma fé verdadeira é a certeza de que professamos a fé apostólica. Meus irmãos, que de fato nós tenhamos convicção da nossa fé. Por que eu não sou protestante? Por que eu não sou budista? Por que eu não sou espírita? Por que eu não sou bandista? Por que eu não sou muçulmano? Isso deve estar muito claro para nós. Por que eu sou católico? Por que eu sou cristão? Porque professo uma fé verdadeira. Porque todos os elementos que há na Igreja Católica são suficientes para que eu caminhe para a minha salvação, para a minha santificação. Porque na Igreja Católica eu
conheço verdadeiramente a doutrina de Cristo, que é explicada pelo magistério da igreja de 2000 anos, porque é na igreja católica que eu recebo os sacramentos, que é o próprio Cristo que age diretamente com a sua graça eficaz, porque é na igreja católica que eu conto com o exemplo e a intercessão da Virgem Santíssima e dos santos. Convicção da minha fé. Se eu não tiver convicção da minha fé, meus irmãos, se eu me deixar mover meramente por sentimentalismos, por afetos, por agrados, a primeira tempestade que surgir na minha fé, na minha vida espiritual, a tentação que eu terei é de largar a minha fé, é de ir para uma outra igreja, é de professar um outro credo, porque eu não tenho raiz na fé que eu professo. Não tenho a minha fé enraizada. Mas como diz a palavra, a minha fé é construída como que diante da areia. Quando vem a tempestade, quando vem a chuva, leva a fé, leva tudo junto. Por isso, a necessidade de conhecer a fé que nós professamos. Eu conheço a fé que eu professo, sei aquilo que a igreja me ensina, sei distinguir a fé católica da fé protestante? Ou eu acho que é tudo igual? Porque não é. Tenho que ter convicção da minha fé. Porque tendo convicção da minha fé, eu serei como aquela estrela, que saberá guiar os demais também para a fé verdadeira. Porque, meus irmãos, se nós caímos no relativismo religioso, que toda a fé salva, que toda a fé é boa, etc., nós estamos negando os nossos antepassados. Os mártires, os santos, que deram a sua vida para levar a fé católica ao Oriente, à China, ao Japão, a tantos outros lugares, ao Oriente Médio, e foram mortos porque professavam a fé católica, porque ensinavam a fé, porque batizavam, porque tinham a ciência, a consciência de que precisavam levar outros à salvação. E nós vamos afirmar que qualquer religião é boa? O que importa é acreditar em Deus? Não. Não. Não vamos negar aqueles que morreram por professar a fé. Não podemos. Convicção da nossa fé. Ser católico e querer esforçar-se para levar os outros também à fé católica. Por isso, meus irmãos, é necessário que testemunhemos a nossa fé com a nossa vida, que a nossa vida de fato transmita aos outros a vontade de Deus, o Evangelho de Deus, que não tenhamos vergonha de falar de Deus, de falar da nossa fé, não tenhamos vergonha de dizer eu sou católico. Ah, mas você adora imagens. Bem, se você tiver um conhecimento básico, você saberá responder muito bem que você não adora imagens, que você não adora a Virgem Maria. Saberá. Não ter vergonha de professar a fé, né? De ensinar a fé, de exortar através dos ensinamentos da fé, deixar os respeitos humanos de lado. Ah, o que o outro vai pensar se eu falar de Deus para ele, se eu falar que eu sou católico, ou se eu defender aqui uma posição católica? Deixar os respeitos humanos e colocar o respeito a Deus em primeiro lugar. Preciso testemunhar a minha fé. Isso é ser estrela. Ser como a estrela de Belém, que guia. Em terceiro lugar, meus irmãos, é necessário que
nos preocupemos de fato com a salvação dos demais, com a salvação dos da nossa família. Será que os da nossa família estão encaminhados para Deus, para a fé? Eu rezo por eles, eu falo de Deus para eles, eu me esforço para testemunhar o amor de Deus na minha casa, no meu trabalho, no meu ambiente de estudo. Todos os que estão ao nosso redor, Deus quer que sejamos instrumentos para que eles se salvem. Deus vai dar um jeito. No final, Deus dá um jeito. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. No final, Ele dá um jeitinho e vai salvar. Não. Se nós ficarmos de braços cruzados, se nós não fizermos a nossa parte, Deus não agirá. Porque Ele quer se usar de nós para que sejamos instrumentos. Santo Agostinho se converteu aos 30 anos porque sua mãe rezou e rezou muito. As lágrimas dela, as lágrimas de intercessão, fizeram com que, de fato, o coração daquele homem se movesse para Deus. Se preocupar com a salvação dos demais e por isso se colocar ao serviço do Senhor, também ao serviço na comunidade, na paróquia. Porque veja, meus irmãos, na paróquia há muitas pessoas que frequentam a missa, mas pouquíssimas pessoas se dedicam ao serviço da paróquia. E muitas vezes quando a gente convida a participar, padre, não tenho tempo, porque tenho muito trabalho a fazer, tenho isso, tenho aquilo. Mas se Deus te chamar hoje, o que você vai dizer para Ele? Senhor, eu não servia a Ti porque outras coisas eram mais importantes. Vamos falar isso para Deus? Veja, meus irmãos, se colocar a serviço. O que eu posso fazer para evangelizar na minha comunidade, na minha paróquia? Se colocar para, de fato, sermos evangelizadores, para contribuirmos com a salvação. Qualquer coisa que fizermos contribui com a salvação. Qualquer coisa, qualquer serviço. Até mesmo o serviço de limpar aqui, vou limpar aqui e tal. Ou seja, eu estou ajudando para que, de fato, o outro seja evangelizado. Servir. E por fim, meus irmãos, nós vimos que aqueles magos, quando chegaram à casa em Belém, se prostraram diante do menino Jesus e o adoraram. Veja, aqueles homens eram pagãos, não tinham fé, mas se deixaram ser movidos de tal forma, pela graça de Deus, que quando viram um menino, não viram meramente uma criança, mas com a fé que eles tinham, viram o Messias, viram o próprio Deus, e por isso adoraram o Senhor. E o Senhor se faz presente sempre na Santíssima Eucaristia. O Senhor na Santíssima Eucaristia não vem na forma de um menino, como aconteceu em Belém, mas na forma de pão e de vinho. E movidos pela fé verdadeira, movidos pela fé revelada, nós sabemos que Cristo está ali por inteiro, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Que nós também sejamos adoradores do Senhor na Eucaristia. Alguém que tem fé verdadeira na Eucaristia, o católico que tem fé verdadeira na Eucaristia, jamais deixaria a fé católica. Jamais. Porque em nenhuma outra fé cristã, nós temos a presença real e substancial de Jesus na Eucaristia. Em nenhuma. Se tivermos uma verdadeira fé na Eucaristia, uma fé católica, jamais deixaríamos a fé.
Jamais. Por isso, meus irmãos, para que tenhamos fé verdadeira, precisamos amar a Eucaristia, precisamos amar a Santa Missa, precisamos adorar a Jesus e sermos adoradores. Por isso, Carlos Acutis, o beato Carlos Acutis, que fora beatificado há pouco tempo, ele dizia que a estrada da sua santificação, a estrada para o céu, é a Santíssima Eucaristia, porque ela é o centro da fé cristã. E por isso ele se propôs a participar das missas todos os dias, porque ele sabia do tesouro que é a Eucaristia, que é a Santa Missa, e não deixava de comungar nenhum dia. Se colocava em adoração a Deus todos os dias, pelo menos 15, 30 minutos. E por isso eu insisto que possamos vir à igreja para adorar o Senhor. Nas quintas-feiras o Senhor está exposto aqui durante a tarde, o início da noite, para que possamos adorá-lo. Ah, padre, mas nesse momento eu estou trabalhando, estou estudando, não posso. Mas todos os dias a igreja está aberta. E o sacrário está aqui. E veja, nós só aprenderemos a ser adoradores quando nós fomos capazes de nos colocarmos em silêncio diante do Senhor e conversar com Ele por alguns minutos. E criarmos esse hábito, essa intimidade com Deus, aí sim nós seremos adoradores, aí sim teremos intimidade com o Senhor, aí sim nós teremos uma fé verdadeiramente católica eucarística. Adorar o Senhor. O Senhor está aqui e nós não damos o valor que Ele merece. Adorar, visitar, estar com o Senhor na oração. Que de fato, meus irmãos, nesse dia da Epifania, em que o Senhor se manifesta aos povos, possamos nós também sermos como aquela estrela que guia os demais. E que sejamos verdadeiramente adoradores do Senhor na Santíssima Eucaristia, que amemos o Santíssimo Sacramento, que amemos a Santa Missa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.